Sejam bem-vindos novamente, dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre hidrostática. Na aula de hoje nós vamos ver pressão em fluidos. Vamos lá dar continuidade às aulas de hidroestática. Hoje nós vamos falar sobre a pressão em fluidos. Antes da gente começar a falar como funciona a pressão nos fluidos, vamos primeiro definir o que é um fluido. Para o nosso estudo, nós vamos considerar como sendo fluido tudo aquilo que de alguma forma possa fluir. Então, para que a gente defina os fluidos, nós vamos considerar substâncias que estejam no estado líquido e no estado gasoso. Ok? Não vamos considerar estado sólido. Então, toda substância no estado líquido ou no estado gasoso, para nós, no estudo de hidrostática, vai ser considerado um fluido. Ok? Então, a pressão exercida por um fluido, para isso nós vamos observar aqui, dois pontos imersos a um fluido, os pontos A e B. Ok? Então, a diferença de pressão entre os pontos A e B vai ser a pressão exercida por essa pequena coluna de fluido que eu tenho aqui, entre os pontos A e B. Essa diferença de pressão é definida como sendo densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Aqui eu vou chamar bastante a atenção de vocês. Esse H, ele não é altura, ele é profundidade. É a altura da coluna de líquido que está sobreposta sobre esse ponto. Porém, não pensem nele como altura, pensem nele como profundidade. Porque pense comigo, imagine que eu estou falando de um problema de pressão atmosférica. Aí você vê um jogador de futebol que foi jogar lá na altitude. A pressão para ele aumentou ou a pressão para ele diminuiu? A pressão atmosférica para ele vai diminuir, porque uma vez que ele está na altitude, ele está a uma profundidade menor da atmosfera. Observem aqui, olha, imagina que aqui eu tenho uma pessoa ao nível do mar e eu tenho aqui uma pessoa num pico, ou seja, uma pessoa na altitude. Quem vai estar mergulhado num ponto mais profundo da nossa atmosfera? Essa pessoa em A ou essa pessoa em B? Vocês vão observar que a profundidade que se encontra o A é muito maior do que a profundidade que se encontra o B. Mesmo eu falando que esse B está na altitude. Então não confundam essa altura da altitude com o nosso Hzinho, que representa aqui, para a pressão de um líquido, a profundidade. Então, esta pressão exercida por esse fluido, ela vai ser diretamente proporcional à densidade do líquido. Quanto maior a densidade do líquido, maior a pressão que ele exerce. Pensem comigo, eu tenho a pressão atmosférica. Ela vai corresponder, por exemplo, à pressão de 10 metros de uma coluna de água, porque a densidade da água é muito maior que a densidade do ar. Como a água é muito mais densa, eu preciso de uma coluna bem menor para exercer uma pressão maior. Também nós podemos lembrar do mercúrio. A densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Só para você ter uma ideia, se eu tiver 1 litro de mercúrio, ele vai pesar 13 quilogramas e 600 gramas, porque ele tem uma densidade muito alta. Então, quanto mais denso for o nosso líquido, maior a pressão que ele exerce. Então, depende da densidade, da gravidade e da profundidade. Não esqueçam, quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida por esse líquido. Então vamos lá, eu quero observar aqui a pressão exercida por essa coluna de líquido. Imaginemos que eu tenho aqui um cilindro entre esses dois pontos. Então qual é a pressão que esse cilindro de água, por exemplo, imaginemos que seja água, a pressão que esse cilindro vai exercer? Lembrem, pressão, como nós vimos na outra videoaula, é força sobre área. Qual é a força que esse cilindrozinho de líquido vai exercer no ponto B? Essa força vai ser igual ao seu peso. Lembra como é que a gente faz para calcular o peso? Peso é um produto de massa pela gravidade. Então eu vou ter aqui a pressão exercida por essa coluna de líquido, que é a nossa variação de pressão entre os pontos A e B, como sendo essa variação de pressão, peso desse líquido dividido pela área. Agora vamos lá, o que foi que nós vimos também nas nossas últimas videoaulas? Nós vimos o conceito de densidade.
densidade é igual a massa sobre volume. Lembra da aula passada? Densidade, massa sobre volume. Se você não viu a videoaula de densidade, procura no nosso canal videoaula de densidade. Observa comigo aqui, eu tenho densidade dividindo, ele vai multiplicando. Então eu posso escrever, partindo disso aqui, massa como sendo densidade vezes volume. Então, se peso, massa vezes gravidade, essa minha variação de pressão vai ser igual massa vezes gravidade dividido pela área. E essa massa eu posso escrevê-la como sendo densidade vezes volume. Então a variação de pressão exercida por essa coluna de líquido será densidade vezes o volume vezes a gravidade sobre a área. Observa que eu usei aqui um cilindro. Se você lembrar, o volume desse cilindro será uma projeção da área da base pela altura do cilindro. Então, eu vou ter área vezes altura. Vamos substituir esse conceito aqui dentro. O que eu vou ter? A variação de pressão, ela será igual densidade vezes área vezes profundidade vezes a gravidade, dividido pela área. O que eu vou observar aqui? Olha, o aluno ele tem que perceber que a área ela não importa nesse conceito de pressão, diferente do conceito de pressão que nós vimos na última videoaula, onde a pressão ela era inversamente proporcional à área, crescendo a área, diminuía a pressão. Nesse conceito de pressão de um fluido, não importa a área, ele depende apenas de quem? Profundidade. Quanto maior a profundidade que você estiver imerso em um fluido, maior a pressão que será exercida. Então eu tenho que a variação de pressão é densidade vezes gravidade vezes profundidade. Quando você vai comprar um relógio à prova d'água, ele vai vir de duas formas. Ou ele informa qual é a profundidade máxima da pressão suportada pelo relógio, ou ele pode informar essa pressão em ATMs, que seriam quantas vezes a pressão atmosférica esse relógio suporta. Para cada 10 metros que você mergulha em água, aumenta uma vez a pressão atmosférica. Então, se o seu relógio ele suporta um mergulho de 100 metros, ele suporta uma pressão de 110 ATMs. Quanto maior a profundidade que você está imerso em água, maior é a pressão exercida por esse fluido. Não esquecendo também que quanto maior a densidade desse fluido, maior a pressão exercida. Lembra também que a gente tem o conceito de pressão atmosférica, que quando a gente está na altitude, a pressão diminui. Quando o jogador de futebol vai jogar pela seleção brasileira lá no Quito, no Equador, ele tem problemas de respiração porque lá a pressão atmosférica vai ser menor. E a gente ainda tem que entender mais uma coisa, que quanto menor a pressão do ar, menor a densidade. Aí quando o jogador for respirar, ele vai respirar um ar que está com uma densidade menor, ou seja, ele vai receber menos massa de oxigênio. Por isso que causa problemas respiratórios, vai faltar oxigenação no cérebro dele e isso causa uma aceleração do seu batimento cardíaco. Então não esquece, a pressão exercida pelos fluidos, ela depende da densidade do fluido, da gravidade no local e principalmente da profundidade, ok? Espero que tenha ficado bem claro. Não deixe de conferir outras videoaulas aqui no nosso canal, de observar também lá no site do nosso canal e também de fazer os exercícios do material. Espero vocês em próximas aulas e continuem os estudos.